E ciúme não é problema do outro, é problema de quem sente. Por isso que a gente tem que fazer esse exercício que a gente está fazendo aqui hoje de autoconhecimento. Saber por que que você sente desse jeito, entende? É sempre em nós. Tem uma palavra que a gente usa muito no ciúme, que é meu, né? Um É. pronome possessivo. Não, volta para ó, seu. Eu que preciso me resolver. Eu que preciso saber onde está essa minha ferida emocional lá da infância, que eu vou poder dar a luz a ela na minha fase adulta. E aí, às vezes, as minhas respostas no ciúme não são de um adulto, mas de uma criança que sofreu abandono, ou que não teve a atenção que desejava, ou que, como o Freud diz, e a gente fala, né, que é uma das bases da psicanálise, o complexo de Édipo. É. Então, tudo isso a gente precisa olhar. Mas acho que respondi, né? Respondeu muito bem. Gente, boa noite para quem está aqui. Ó, a Mari colocou aqui. Hoje penso que os ciúmes não tem nada de bom, não acrescenta em nada. Porque no começo é bonitinho, né? No começo, assim, aquela... É pimenta, no começo é pimentinha, mas depois se ele vai aumentando, se ele vai crescendo, ele pode justamente enforcar, né? E o ciúme, ele é natural. Ah, a Naná colocou, eu sou o ciúme em pessoa, mas ele não me faz mal, não. Ai, que bom, né? Se não te Que faz mal. bom, e você sabe lidar com ele, então tá tudo certo. Cada um doma seus dragões. É, perfeito. Carlinha, saudades, ó, a Adri colocou aqui. Eu adoro ler os comentários. Adri. Vou ler e vai respondendo aí. Mas assim, ó, interessante como a gente tem ciúme de várias coisas, né? De namorado, pode ter de marido, pode ter de pessoas em geral, né? Amigos, qualquer, né? Ciúme normal. E até de objetos. E de Sim. ex-namorado, né? O ciúme ele pode se manifestar. E sabe que hoje me veio uma reflexão, quando eu tava pensando aqui na nossa live, né? Eu tenho uma calça no meu guarda-roupa que ela é tamanho 36. E eu não uso 36, ó, há anos. Aquela calça não vai me entrar mais. Eu já tive 2 filhos, a calça tá lá. Eu já tenho ela, sei lá, né? Antes de os meus filhos, mas ela é linda, ela custou caríssimo. E aí eu guardo ela lá, né? Daquela Lely Blanc, sabe? Aquela marca bem cara. E tá lá, 36, eu tô aqui usando 40, nem passa no joelho. Só que eu não dou aquela calça. Eu não dou. Então ela fica lá porque eu tenho afeto a ela. Sim. E quando eu pensei assim nessa questão do ciúme e do ex, eu percebi uma relação. Aquela relação não te serve mais, aquela calça não te serve mais, mas tu também não quer dar e não quer ficar com ela. E tem essa questão do ciúme do objeto e tem essa questão do ciúme do sujeito em si, né? A sua cara, a Mari falou. A Mari me conhece muito bem, é minha amigona, né, de coração. Mas então tem essa questão, né? Como tu Sim. falaste, desapega. E é uma questão quando você fala do objeto, né? Porque a calça não deixa de ser, é uma peça do vestuário, mas é um objeto. Então, gente, o ciúme é querer objetificar o outro. E o outro é um sujeito, ele tem vida, ele tem a individualidade dele e a gente quer fazer isso. E a gente não quer abrir mão, igual você não quer abrir mão da sua calça, a gente também não quer abrir mão da pessoa. Tem gente que nem quer a pessoa com ela mais, mas ela não, eu não vou deixar para os outros. Entende? Ou então tem gente, alguns homens deixam a pessoa como reserva técnica. Caso ali não dê certo, tem o outro na prateleira. Mas como diz a música da Pitty, né? Eu não ficaria bem na sua estante, meu amor. Não dá certo, né? Até porque nós somos vivas, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa, antes de tudo, para que isso aqui seja útil para quem está assistindo, Déia falou para você, desapega. Vou chamar o LX. Né? Olha, gente, então, o que a gente precisa fazer é, como o ciúme ele é próprio, cada um sente de uma forma, a gente precisa entender como eu sinto, porque sente. Outra coisa, porque a gente não gosta de falar que a gente tem ciúmes, não.
porque ciúme não é bem aceito pela sociedade. Não fica muito bem falar que a gente é ciumento, né? Parece Então, a insegura, gente meio que dá uma camuflada. Mas na né? sutileza, nos relacionamentos, você pode não perguntar diretamente, você pode não estar no controle, mas uma hora ou outra, você muito disfarçadamente, sutilmente, você pergunta o que você quer saber. Tenha certeza. Porque, gente, nós somos afetados pelo outro, né? Não tem como, né? Dri está falando assim, eu sempre falo que sou ciumenta. E é importante, porque quando você fala que, olha, eu senti ciúme em relação a isso. Gente, isso no relacionamento é tão bacana, porque dá oportunidade de um diálogo. Se tem uma coisa que salva qualquer relacionamento, chama-se diálogo. Porque o outro vai saber te ouvir, vai ter interesse em saber o que te incomoda e você pode se manifestar. Isso é respeito na relação também, né? Do que quando você fala para o outro assim, nossa, isso me incomodou. A pessoa dá um risinho, sabe, Mirella? E não te responde nada, te deixa com aquela dúvida. Olha que triste, né? Isso é triste, porque não dá isso, né? E a Dini está dizendo aqui que o ciúme está muito relacionado à insegurança. Claro! E quando a gente projeta isso, né, no outro também, porque assim, por exemplo, meu namorado diz, o meu marido, ou o que quer que seja, né? O crush, fala assim, não, elogia uma pessoa do trabalho dele. Se eu não sou uma pessoa autoconfiante, se minha estima não está tão boa assim, eu vou ficar com a pulguinha atrás da orelha. Nossa, ele sempre elogia essa mulher. Nossa, sabe? Então, agora, se eu estou bem comigo, porque, gente, convenhamos, homens e mulheres existem em todos os lugares. Sempre vai existir alguém mais interessante, mais bonita que você. Se você for se apegar a isso, você vai ficar louca. Louca de ciúmes. E uma controladora, parecendo um controlador de voo, sabe? Que não dá, sabe? Porque tem que ser atenção plena. E isso não funciona, sabe? Por isso que a gente resolveu falar de ciúmes, porque tira a paz da gente. Tudo, né? Tudo demais passa da medida, precisa de um equilíbrio nisso aí. Né? Então, assim. Cansa, né? Tem muitas pessoas que se acham assim o último da fila e o primeiro a perder o lugar. E acaba acontecendo isso, né? Quando tu te sente o último da fila, o primeiro a perder o lugar, quer dizer que alguém vai... Porque daí a pessoa já tá com ciúme, imaginando que tem uma outra pessoa que vai tomar o lugar dela. E quem tem esse ciúme, ele já projeta lá na frente. Tem pessoas que já imaginam o outro na cama, terminando o relacionamento, e a imaginação vai, né? Como tu falaste ali do delirante, né? Que daí já é um transtorno, né? O transtorno obsessivo compulsivo acaba indo para uma compulsão, né? Essa questão do ciúme, se não for tratado, às vezes, porque aqui a gente está falando de um ciúme leve, mas existem ciúmes que são psicoses mesmo, né? Como tu falaste aqui. Né? Mas, e tem vários... Eu tinha um namorado que ele era muito ciumento. Ele era tão ciumento que eu pensava assim, será que eu tô traindo ele? Eu não sei. Porque, sabe, eu tinha essa sensação... Gente, mas tu chegou tarde. E essa saia? E quem que tava falando contigo? Eu assim, gente, eu tô te traindo. Será? Eu não tô sabendo de nada. Né? Porque a desconfiança dele era uma coisa absurda. Sabe por que acontece isso, Mirella? Acontece isso porque, gente, amando qualquer pessoa, nós não estamos livres de sentir atração ou desejo ou admiração por alguém. Então, uma pessoa muito ciumenta, sabe? O que ela está revelando é que ela tem esses desejos. Entende? Então, olha só. Se eu sinto assim, sabe? Então, quando eu me relaciono com alguém, eu vou ficar achando que ela tem os mesmos pensamentos que eu.
que ela vai se comportar da mesma forma que eu. Então, a pessoa fica desse jeito, sabe? Olha isso. Então, às vezes você não está nem preocupada. Ó, eu tô com ciúmes disso. Não é com você, é o desejo dele que está ali. Concordo. Sabe? Funciona dessa forma. Agora sim, Oi, né? Amanda. Acertou na mosca, Neuza, colocou que tu acertou. Amanda, concordo. Teve mais algum comentário? Teve gente que riu aqui. Acho que travou sua internet, né? Então, assim, e outra coisa também que, enquanto a internet volta da Mirella, gente, outro ponto também. Por favor, não deposite no seu relacionamento atual as suas decepções anteriores, os seus ciúmes anteriores, tá bom? Porque a gente tende a fazer isso. Por exemplo, você se decepcionou muito com alguém, Mirella caiu. Vamos ver se eu consigo voltar com ela aqui. Então, o que que acontece? Eu já venho de, sabe aquela coisa, gato escaldado tem medo de água fria? Então a gente já traz aquilo, nossa, eu fui traído, né? Deixa eu chamar a Mirella. Pronto. Pronto, Mirella. Eu fui traído, então. Voltei. Opa! Voltou. Voltei. Aí a gente pensa assim, eu estava falando, Mirella, que também a gente não deve depositar os ciúmes, tem muito a ver com isso, de que por ter passado por algum trauma, por alguma coisa, quando a gente começa um relacionamento pós esse traumático e que teve muito. Você confiava na pessoa e a pessoa abusou da sua confiança, e quando você vai para um novo relacionamento, qualquer coisinha que aconteça, você já fica ligado e fala, isso já está me cheirando a tal coisa, sabe? Então, aquilo acende muito a sua desconfiança, que acaba gerando ciúme. Então, você está trazendo algo do passado de uma outra pessoa e projetando naquela que está entrando na sua vida agora. Isso que pode também ser não é saudável. Imaginário, né? E não deve acontecer. Imaginária. Sim, e porque é traumático mesmo, gente. Olha, mentira, traição, nessas coisas todas, mexe com todo mundo. Até gente que fala, que nada, tirei de letra, já estou em outra. Eu não sei. Porque até o que mexe com a gente, Mirella, não é o episódio em si. É toda a bagagem de uma vida que eu falei que a gente trouxe. Ninguém sabe onde nós somos. Nada, né? Sim, ninguém sabe onde a gente foi preterido, ninguém sabe onde nós nos subestimaram, ninguém sabe onde foi que a gente não se sentiu ou que nos compararam. Então, com isso, na hora que a gente sofre alguma decepção, essa carga toda que vem junto. Por isso é tão ruim, né? Então, assim, aí a pessoa no relacionamento, ela passa a ser ciumenta, a gente não sabe por quê. Por isso que eu falo que é sempre um processo nosso, investigue porque você está sentindo desse jeito. Porque sua mente, né, tá ficando desse jeito. Então, Déia falou que são as marcas que ficaram registradas. E é isso, né? Então, é um gatilho que acende um sinal vermelho, né? Então, olha, presta atenção, já foi assim uma vez. Por que se repete histórias? Então, por isso que a gente está falando de ciúme aqui hoje, porque precisamos aprender a lidar com isso, porque isso pode dar um nó na nossa cabeça. Ô, Vivi, aquela história, né, da vietnamita que cortou o pênis do marido, né? Quando ele dormiu, ela cortou o pênis, daí 6 horas depois ela se tocou do que ela fez, correu com ele pro hospital, aí foi fazer cirurgia para recompor ali, né? Mas olha a que ponto chega a questão do ciúme. E tem essa questão do real imaginário, né? Por exemplo, se, né? Um exemplo aqui, a pessoa chega todo dia do trabalho e aí era para chegar mais ou menos 8 horas, chega meia-noite com uma desculpa esfarrapada.
Pode ser uma coisa real. Aquele ciúme pode ser alguma coisa que tá aí. Porque o ciúme não é assim só do nada. Às vezes a pessoa começa a ter... Às vezes é uma coisa da bagagem dela, né? E outras coisas são ocasionadas, né? Ele pode crescer por causa de situações que a pessoa percebe que está sendo traída, né? E tem uma história... Situações recorrentes, né? Exato. Situações recorrentes, né? Exato. Tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que ele fala assim, que um dia aconteceu... Ele contando na crônica, né? Que um cara, uma vez, ele tava voltando do trabalho e o pneu do carro estourou. E aí ele foi lá, colocou o macaco, foi lá arrumar o pneu do carro. Nisso, a aliança dele, né? Pegou ali no macaco e caiu dentro de um bueiro. E aí ele, agora, o que eu vou falar pra minha mulher? Vou chegar tarde que furou o pneu, vou chegar sem aliança. Daí ele foi imaginando, né? Não, eu vou falar pra minha mulher que eu, né, estava saindo do trabalho, que furou o pneu, que eu fui trocar e caiu a aliança. Daí ele ficou imaginando o que ela responderia. Eu duvido. Tu perdeu a aliança. Duvido que tenha sido isso. Chegou tarde. O pneu do carro tá intacto. Daí ele foi pensando o que ele ia responder. Daí ele chegou em casa. Ele disse assim, amor, é o seguinte. Eu te traí. Eu fui a um motel. Eu coloquei a aliança do lado do criado mudo. E eu vim te pedir perdão. Se você quiser terminar com esse casamento, eu aceito. Mas se você quiser me perdoar, nós estaremos juntos pro resto da vida. Mais ou menos isso. Daí ela, então eu te perdoo. Entende? Olha E sabe, isso é muito legal, mas é porque nos relacionamentos, gente, na idealização que a gente fez, que vocês sabem que o amor, essa idealização nasceu do amor cortês, né, e tudo, isso. A gente aprendeu, a gente não sabe lidar com a verdade. E o que eu acho que os relacionamentos perdem muito é porque a gente acredita muito no tem que ser, sabe? Ensinaram pra gente coisas que tem que ser, mas não ensinaram a da verdade. A Amanda falou aqui há pouquinho que qualquer mentira já é uma traição, né? Então, assim, às vezes a pessoa mente e fala, eu vou mentir, porque se eu for contar o que é real mesmo, isso vai virar um nó tão grande, sabe? Não que a gente deva mentir, mas eu acredito que a gente tem que começar a viver nossa realidade e parar de querer esse namoro, esse relacionamento ideal. Gente, vocês estão vendo isso? Uma pessoa não é capaz de ser tudo na vida do outro. A gente falando de ciúmes aqui, a gente tem que entender a individualidade do outro. Você não consegue dar tudo para alguém. A pessoa tem um hobby, a pessoa tem um trabalho, a pessoa tem tudo, abrir a porta, né? Pro cachorro, vida real. Tá. Então, tudo que a gente vive, gente, a gente precisa. E o ciúme, ele quer trazer a pessoa tão para perto da gente. E isso é legal também. Claro que a gente sente assim. Mas o que importa é que a gente saia desse amor romântico. Eu falei isso numa live anterior. Porque esse amor romântico, ele acaba com os relacionamentos. Porque você fez uma ideia, né, principalmente nós mulheres, de que tem um jeito de ser. Não tem um jeito de ser. Tem um jeito que você senta com quem você escolheu fazer um projeto de vida e diz assim, vamos fazer isso? Não é você que vai ter razão, não sou eu que vou ter razão, mas a gente vai construir algo que nutra nós dois. Mas não existe conto de fada, não existe aqui a gente dar um modelo de um relacionamento legal, assim como não existe falar que o ciúme é igual para todo mundo. Cada um sente de uma forma, gente. E é esse entendimento, por isso que nunca é o outro, sabe? Porque ele é isso, ele é aquilo, ele não sei o quê. Até ele ser galinha, ele querer ter muitas mulheres, ele não conseguir pensar com a cabeça de cima, entende? Entende. Tudo isso diz respeito a essa criatura que não está pronta ou ela não tem esses valores.
A gente não sabe o que leva um homem a procurar tantas mulheres. Para mim, um homem que procura tantas mulheres é porque ele não se encontrou ainda. Ele não tem a si mesmo. Então, ele precisa, né, se alimentar de muitas outras pessoas ou ter essa afirmação de que eu sou alguém para o outro. Porque talvez ele não é alguém para ele mesmo. Então, ele também não consegue viver entrega. Ele vive só entrega física. Ele só entrega sexo. Mas ele não entrega intimidade. E aí, como é que a gente lida? Porque hoje, nos relacionamentos, as pessoas... Eu não sei como... se nessa triangulação já estava difícil, se antes era eu, o outro e mais uma pessoa, e hoje, que são 20 contatinhos com as mídias, que a pessoa conversa com alguém no Instagram, conversa no WhatsApp, no Telegram, em todos os lugares. Como é que a gente fica? E outra coisa, os relacionamentos hoje, Mirella, eles não têm nome mais. Ninguém quer dizer eu estou namorando ou eu estou casado, porque isso é um compromisso. E a pessoa quer estar livre, né? Então, eu acho que a gente está passando por um período que depois a gente até pode fazer uma live conversando sobre isso, é que as pessoas estão perdidas entre esse compromisso e a liberdade que veio, então elas não estão sabendo direito administrar isso. Então, imagina como uma pessoa dessa vai ficar ciumenta. Ela vai ficar mais ciumenta ainda, porque o outro que está com ela não autoriza, ela não tem autorização de ficar pedindo, me diz onde você está, aquelas coisas, né, que a gente faz. Ô, Vivi, Carlinha, mas sabes que eu dei o exemplo ali da calça, só trazendo essa questão para eu não perder o pensamento, né? Da calça que eu guardei, que me serviu, e que agora não me serve mais e eu não quero... Também eu tenho um exemplo de um sapato. Aí tu vais entender. Dia das Mães, eu gostei muito de um sapato. Gostei muito de um sapato. Assim, amor, eu vou comprar... Mas não tinha 38, tinha 37. Aí eu disse, não, mas eu vou levar esse sapato. Daí a mulher vai ceder. Esse sapato vai ceder. Pode levar. Tu vai andando, esse sapato vai ceder. Aí, tudo bem, levei, né? Coube mais ou menos, mas sabe quando o pé fica um pão, assim, sabe? Eu fui tentando, só que ia me ferindo. Levei pro sapateiro para ele botar numa forma. Não teve jeito, me machucou. E eu pensei, eu vou ter que dar esse sapato. Por que eu conto essa história? Porque quando a gente vai entrar num relacionamento que a gente já sabe que não vai nos caber, que a gente vai se machucar, e daí não é só uma questão, estou num relacionamento e ele vai me trazer ciúme. Nem vou entrar. Se essa pessoa tem essas características que não vai me servir como aquele meu sapato, que eu vou me machucar, que eu vou tentar alargar, botar numa forma para caber, né? Para eu caber nessa forma, então é melhor nem entrar. Então eu penso que para você viver um relacionamento saudável, você tem que saber, em primeiro lugar, onde você está se metendo. Sim, e se aquela pessoa tiver um caráter, se você, né, quer dividir uma vida com ela, tem que confiar. Porque o relacionamento, ele é confiança e respeito. Fora isso, é briga. Se não tiver confiança, se não tiver respeito, fora isso, é briga. Não tem outro jeito, né? E eu tava pensando, olha só que interessante. Eu vi, esses dias li em algum lugar uma frase que diz assim, que o que mantém um relacionamento é o gramado e não a cerca. Uhum. E me fez refletir. Porque assim, ó, o que deixa a pessoa perto da gente? É o que a gente é o nosso brilho, é o nosso carisma, é o nosso amor, a nossa alegria que não é de todo dia, não é cotidiana, mas que ela, né? Então isso vai manter o outro perto da gente. Agora, quando a gente quer fazer uma cerca, até por um tempo a pessoa vai ficar na cerca. Mas às vezes ela vai cair, né? Pode dar aquela cerca elétrica, às vezes vai tentar sair daquele... Mas o dia que a cerca tiver um pedacinho ali, ó, pode ser que a pessoa saia e não volte mais, porque a sensação de liberdade é tão grande de algo que estava sufocando ali, né, que a pessoa não quer mais saber daquilo ali.
E tem uma frase que eu gosto muito do Shakespeare, que ele diz assim, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Então, eu penso que é exatamente isso. A gente não adianta ficar só, né, procurando essa questão do ciúme, quando talvez a gente poderia usar esse mesmo tempo para cuidar da gente. Não é? Em vez de estar depositando, gastando energia, vamos usar essa energia para cuidar da gente, autodesenvolvimento, né? A primeira... E o Shakespeare, ele é maravilhoso. Inclusive, gente, tem um filme, não sei se vocês vão encontrar, que chama Otelo, do Shakespeare, que é maravilhoso. Não achei. É maravilhoso, sabe? Tem até uma versão nacional dele, mas tem que ser esse aí. A história de Otelo e Desdémona. É uma história que o ciúme é plantado, sabe? Isso também acontece muito. Eles eram um casal, eles tinham muita afinidade. Quando Otelo chegava e que ele ia falar com as pessoas, ele colocava Desdémona ao lado dele. E tinha um amigo dele que ciumava dessa relação, começa a plantar pequenas coisinhas para Otelo desconfiar dela. E só vou dar spoiler, que não tem problema, mas vale a pena muito assistir. Eu só sei que ao final ele envenena tanto Otelo contra ela, que Otelo acaba sufocando ela, ela morre. E depois a ama, né, a ajudante dela ali, a Mucama, vinha e fala assim, não, olha, aquele lencinho quem colocou fui eu, as provas fui eu, ela era inocente, aí ele se mata. Como as coisas bem de Shakespeare, né? Mas é uma história muito linda por conta dessas coisinhas também. Outra coisa que eu acho muito perigosa, né? São pessoas que você falou, escolha quem você quer estar com você no relacionamento. Senão, gente, isso é o começo de um desassossego tão grande. Hoje mesmo, as meninas, né, que começam a namorar, o cara não coloca, eu não falo que você tem que pôr uma foto com a pessoa na primeira semana de namoro, na segunda e tudo, mas um namoro que já está mais consistente, você não pode mostrar para os outros? Por quê? Você até colocou isso nesse instante, né, do modo avião. Eu não posso te mostrar para as pessoas, quer dizer, eu quero você para estar comigo em off, mas em on não. O que tem de errado com isso? Por que você serve para algumas coisas, mas eu não posso te mostrar? Que não seja na rede social, porque tem gente que não gosta, né? Mas por que você não pode ir nos lugares com a pessoa? Alguma coisa está aí. Então, assim, tem alguém errado? Não. Tem o saber se você quer isso para você. Se você quiser, se você der conta disso, tá tudo certo. Mas se não, fica de olho, fica antenada, porque senão é um desassossego, né? Você tem muitas perguntas e a pessoa nunca vai te responder, ela nunca vai deixar você satisfeita, porque ela não quer deixar você segura. Você conhece gente assim no relacionamento que chega a dizer assim, Ravelli disse aqui, é porque tem outras. Provavelmente tem outras. E não pode colocar escolhida, porque senão vai desagradar todas as outras, né? Então, gente, tem gente que fala assim, não, porque a gente tem que deixar uma pulga atrás da orelha. Gente, olha que coisa mais triste de se fazer com o outro. Deixar o outro que está no relacionamento com você, te amando, te desejando, querendo o seu melhor, tendo bem querer. Você quer deixar essa pessoa insegura? Sendo que a gente já vive tantas inseguranças. A gente pode deixar curiosa, né, Vivi? Curiosa é outra coisa. Tipo, ela sai toda, né, pronta para academia. Nossa, que curiosidade, né? Se cuida. Sim. Eu percebo assim que um modo de eu não me sentir ciumenta e de eu não causar ciúmes é cuidando de mim e vendo meu marido cuidar dele. Sim. A gente vê que os dois estão ali na batida e que um não vai combater porque já estão bem resolvidos, né? Bem resolvidos. Isso agora, é muito importante. Exatamente. Agora, Vivi, tem gente que tem ciúme de cada coisa, né? Tipo, que olha para ver para onde o outro tá olhando, né? Eu já vi gente com ciúme do que a pessoa sonhou.
do que que a ele tá pessoa está pensando. pensando. Tem ciúme do que o outro tá O que pensando. está pensando? Né? Imagina, a pessoa está pensando às vezes em outra coisa, né? E Uhum. tu tá ali, né? Viajando nessa do que o outro tá pensando. Então é muito doido o que o ciúme pode fazer com a mente, minar, e tu, né, não consegue nem enxergar ali a relação. Muito bem a colocação, Carla. Perfeito. Então, Obrigada. a Elisa, eu já fui assim, Então, pô, a ciumenta. gente a gente pode ser assim mesmo, porque dependendo como a Mirella falou, quando você escolhe entrar num relacionamento com alguém e essa pessoa não tem afinidade ou não está na mesma vibração que você fica ali. A gente, então, que é a mulher que tem intuição, né? A gente fica, meu Deus do céu, como é que pode, né? Por que será que essa pessoa... Oh, um instante. É meu gatinho. Ah, meu cachorro latiu, teu gato É o gato, agora é o gato. é a vida Então, real. assim, por que essa pessoa não quer me ver bem? Porque isso é egoísmo, né? A gente pode classificar como egoísmo. Ah, tá tudo certo assim para mim, eu não gosto de me explicar, se quiser ficar comigo é desse jeito. E aí, quando você falou assim, escolhe uma pessoa que vai te fazer bem, mas as pessoas andam tão carentes, Mirella, É. tão carentes, que elas chamam urubu de meu louro, sabe? Beija-flor, pardal de beija-flor, porque principalmente nós mulheres, porque a gente quer uma história, a gente quer um amor, a gente quer viver uma história bonita, a gente quer contar para os outros, que é tudo tão bonito, né? E aí quando a gente vê, a gente está pegando nossas melhores características e colocando no outro, e é apenas uma projeção, não é nada disso, né? E E o muito outro está lá abusivo. borboleteando, o outro borboleteia, né? Povos É. aqui, povos acolá, e você ali naquela idealização de um amor, né? Por isso é muito arriscado esse tal desse amor romântico. Eu sou um romântico inveterado, minha filha, eu estou tendo que me administrar para eu ficar com meus pezinhos no chão, sabe? Mas, Eu tenho que confessar que eu não sou muito romântica, não. Eu não. sou mais ou menos, assim, eu sou muito real, assim, sabe? Mas eu já tive muito ciúme, já fui uma pessoa ciumenta. Com meu marido eu não sou, porque ele me traz paz, Sim, sabe? mas é por isso, tem uma Não sei se segurança. eu Eu, amadureci, né? Eu acho que eu tudo que eu tinha Mirella, pra passar de ciúme, eu passei com uma pessoa só. Não sobrou mais. Esgotou. eu E acho aí, que não, porque, sabe, é assim, como a gente falou daquela triangulação da infância, eu e meu pai, a gente tinha uma relação muito boa. Então, meu pai, que o pai é sempre o primeiro homem da vida da gente, né? Meu pai é, me deixou muito segura, porque para meu pai eu era uma pessoa incrível. Então, assim, todos os meus relacionamentos, tanto que eu não desconfio, eu não vou atrás, eu não quero saber. E isso também não é legal, porque quando os sinais aparecem, a gente tem de algum modo se tocar também. E eu não sou de fazer isso, sabe? Porque eu fiquei tão segura que eu acho que todo homem ia gostar de mim, quem escolhe estar comigo vai gostar de mim. Mas essa segurança também, ela tem que ter um limite, né? Então é, eu tenho que ficar alerta para algumas coisas. E eu não sou de fazer isso. E aí, esse ciúme que a gente fala, gente, que você que está aqui com a gente, cada um sente de um jeito. Quando você é deixado, que acho que esse é o pior momento do ciúme, né, Mirella? Quando a pessoa é abandonada, quando você é preterida, quando o outro vai embora. Aí, os homens funcionam diferente das mulheres, você sabia? O homem, ele está preocupado se o outro é mais do que ele, porque o homem tem muito da concorrência e da competição, né? Então, total. nossa, será que ele é mais rico? Será que ele é bem sucedido, sabe? E outros detalhezinhos aí, que a gente não vai trazer aqui, né? Mas, e a mulher, ela já quer saber. Eu lembro de uma cena do filme Minha Vida em Marte, que ela separou do marido e ela sai É, com um amigo
e eles estão lá jantando e o amigo vê o marido, o ex dela, com outro. E ela fala, é Sim. bonita? Ela fala, É, loura demais. loira O olho é demais. azul É demais. bonita, né? Então a gente fica assim, e a gente já fica achando, poxa, não falou mais comigo, já está com outra. Já foi É, viver as coisas dele, né? Então é muito diferente o universo masculino e o feminino quando a gente é deixado de lado. E nessa hora, quando a pessoa é uma pessoa que vivencia ciúmes, ela vai sofrer. Vai é. sofrer muito. E Dizem. ela sofre Não. muito, Mirella. Ela sofre muito, sabe por quê? Porque ela se valida pelo outro. Ela acha que se o outro não a quis mais, gente, é um direito do outro não querer a gente mais. Entende? E isso não tem nada a ver com você, não. Não quer dizer que é porque você não tem valor. Nesse momento aí que tem que entrar a nossa estima, a nossa autoconfiança, porque senão você vira um nada. Porque você se coloca num local de que, meu Deus, eu não sou tão bacana assim. Porque ele não me quis. Não tem nada a ver com você, isso é coisa do outro. Entende? Essa questão do abandono, Carla, também tem a ver com a questão da infância, né? Porque a Sim, criança, durante toda a infância ali, ela tem a questão do medo do abandono. sim. E aí, se a gente viver nesse medo do abandono, sempre é sinal de que a gente não amadureceu. E se houver esse abandono, do chão não passa. Eu sempre digo, do chão Tá a gente vendo, gente? Isso é uma passa. canceriana que já É, venceu as coisas. Que um pronto. canceriano falando que do chão não passa é para Do os chão não fortes. passa. A gente se reconstrói, vai chorar, vai Sim, doer, mas a gente sim. se ergue, né? O negócio é assim, ó. Tá no relacionamento, né? Libera o outro. Não liberar o outro de, né? A gente não pode confundir liberdade com libertinagem, né? No sentido Uhum. de liberar o outro de confiar mesmo, né? É. E ninguém morre de amor, verdade. Ninguém morre de amor. A não ser que já esteja com uma depressão, né? Mas aí vai, Sim. é outra conversa, outra conversa. E, e essa questão do abandono, a gente tem que pensar, não, se acontecer alguma coisa, eu vou me reconstruir. Né? Eu posso até, né, sofrer, mas eu vou me reconstruir até conhecer um novo amor. Pode superar, eu vou ver uma relação feliz, né? E E aí, aproveitar, né, Mirella, aproveitar esse momento, porque é sempre aprendizado. Que é um é, momento que a dor da gente só a gente sabe. Então, assim, eu vou refletir isso aqui, eu vou entender que se essa pessoa me traiu, se essa pessoa mentiu, é coisa dela, não é comigo. Então, por que que eu vou... Você sabe que tem mulher que ainda se sente culpada, né? Com isso aí. Ah, eu devo ter feito alguma coisa que ele me deixou e total. tudo. Então, gente, esse é um momento para você olhar e falar, não é simples, não era. O problema é que a gente é tão apegado à nossa história. Às vezes a gente tem mais apego à nossa história do que a pessoa, sabe? E principalmente quando alguém fica sabendo. É tão ruim, né? Quando mais pessoas participam dessa sua privacidade com o outro e sabem que, nossa, fulano traiu fulano, né? Com Tem a gente que melhor fala, amiga. Acontece, trocou fulano, né? Como se a gente trocou com pudesse amigo. Como acontece, né? trocar de lugar pessoas, nós não somos objetos, nós somos É, pessoas, né? E aí muita gente, até mulheres muito machistas, dizem, ah, trocou porque não se cuidava, trocou porque era é, assim. Não é isso, gente. Ou então também, fulano roubou fulano de ciclano. Ninguém rouba ninguém de ninguém, né? Ninguém é capaz disso, até porque nós não estamos falando de pessoas vulneráveis ou sem capacidade psicológica, a gente está falando de seres adultos, com poder de escolha, com poder de decisão. Então, isso também não fica se culpando e liberando o outro, não. O outro sabia exatamente o que ele estava fazendo e você é. não merece ficar nesse chão. Você pode não passar do chão, mas não fica no chão, não. É, Sabe? Fica não de vai ficar. joelho, começa ficando de joelho, depois levanta, É, engatinha, faz qualquer coisa, porque tem mais vida para viver, né? Isso é muito importante. verdade. Ô, Vivi, sabe quando a Meu gente tá Deus, já são falando ali 20h54? Como assim? Já, temos mais 6 minutos.
Mas, ô, Vivi, Ai, quando a gente estava falando ali do esquecer, né? Dizem as boas línguas que quando termina um relacionamento, a mulher, ela sofre tudo que tem para sofrer. Mas depois ela, né, renasce das cinzas. renasce das cinzas. Agora, o homem, quando termina um relacionamento, ele quer, né, uhul, mas depois de um tempo, ele sente muita falta daquela. Então, a mulher, ela sofre e fica bem. O homem fica bem e depois ele sofre. Por isso que é muito difícil quando uma mulher diz basta de ela voltar atrás, né? Mas não era nem isso que eu queria falar. Eu queria falar da questão do real que aconteceu comigo. Eu tinha um namoro aí de 6 anos, né? Que eu namorei. E aí, eu estava realmente me descuidando. Eu estava realmente me descuidando, sabe? Não me arrumava mais, de qualquer jeito. E aí, o que que acontece? Um dia, o meu ex-namorado, ele era advogado. Aí, um dia, do nada, assim, sabe quando dá aquela... Vou lá visitar ele no trabalho. Me arrumei, fui lá visitar. Quando eu cheguei lá, ele tinha uma secretária. A secretária assim, né? Assim, Uhum. decotão. Eu cheguei na sala do nada, eu nem bati. Eu já queria, já tava assim, né? Catando coisas, né? Farejando para encontrar alguma coisa. Eu já não tava feliz naquela relação também, né? Aí Sim. ela tava assim na mesa com decote, né? Decote, eu sempre falo decote. Com decote assim pra ele, e os dois conversando, rindo. Quando eu vi aquela cena, você não tem noção. Eu quase vomitei. Tanta, sabe, raiva e ciúme que eu senti naquele momento. Mas eu ainda não terminei esse relacionamento assim, tá? Eu senti muito ciúme. A gente brigou, aquele negócio todo. E aí eu pensei assim, é porque eu também admirava ela. Olha só um Isso pouco. que eu te Não é falei. ciúme do meu namorado. Era porque eu estava admirando ela e eu não estava cuidando de mim mesma. E aí eu admirei em alguém que, claro, possivelmente ele estava admirando, mas eu estava me descuidando. E tem essa coisa também da gente não se descuidar para justamente não ter essa insegurança como eu tive. Hoje eu já não me descuido mais, sabe? Porque Sim. eu penso que é assim que a gente também, né? Quando eu vejo, por exemplo, meu marido descuidado, eu também já, né? Já fico meio assim, perco um pouco o interesse. Agora, se ele se arruma, né, para sair, eu já fico com aquele ciúminho que é gostoso. Uhum. Aí esse que é saudável, que é bonitinho, né? E é por você. Mas você sabe que a gente tem uma coisa, é uma falácia também que a gente aprendeu. Que quem ama tem ciúme. Não necessariamente, gente, quem ama tem ciúme, sabe? Porque aí a gente fica muito nisso, fazendo um papelzinho assim, ai, tô com ciúme. Não precisa disso. Precisa ser de verdade, precisa ter esse cuidado com você, porque senão, quando você vê o outro se cuidando, ele vai ser uma ameaça maior ainda, sabe? Deixa eu ver o que o Jorge falou aqui, que ele não concorda com a questão do fim de uma relação, que a mulher sofre mais do que o homem. É Ele porque sofre quando a gente mais. fala isso, a gente fala em cima de pesquisa e tudo, mas eu também acho que isso é muito próprio, né, de cada um. Às vezes o homem pode. Eu Primeiro, porque tem uma tempo, né? O tempo circunstância, né? de sofrer, não a intensidade. E assim, ó, Sim. geralmente, né? É o que se comprova, né? Com estudos. Geralmente, mas que tem, não a intensidade, eu quis dizer, mas o tempo em que as coisas acontecem, esse sofrimento. A Entendeu? mulher vai mais, né? Entra mais, o homem pode disfarçar mais e por isso pode demorar. E alguém falou aqui, Piriguete Futebol Clube é fogo. Mas só existe Piriguete Futebol Clube porque existe quem dá atenção para o Piriguete Futebol Clube. Senão não existiria. Só É, existe música de Marília Mendonça e essa identificação toda. Por quê? Porque alguém deve viver aquelas histórias. Então, claro. existe a sofrência por isso. Então, é muito, gente, do que nós somos, né? Do que tudo que a gente falou aqui em relação ao ciúme, não olhe para o outro, olhe para você. Como é que na sua cabeça isso funciona, sabe? E para que a É. gente saia
dessa loucura do controle com o outro, de achar que quem ama não vai perceber o outro, não vai ter atração por alguém. Por isso que amor é uma construção, é um saber cuidar, é um respeito, é um fazer escolhas, porque na vida não dá para ter tudo, né? Quando a gente diz sim para uma coisa, a gente diz não para outra. Então, se eu resolvi viver uma situação com alguém, aquilo vai implicar alguma renúncia, né? Como a gente falou aqui de casamento, né? Então, eu tenho que saber. Agora, quem quer tudo, né? Eu falo que quem quer tudo acaba não tendo nada. Então, é muito da gente ficar em paz com a gente, se cuidar, ter confiança, gostar de quem nós somos, né? Porque caso contrário, a pessoa se perde em ciúme mesmo, e isso é um desconforto. Você não tem um minuto de paz, principalmente na época de celular, né? De coisa que a pessoa pode estar mantendo contato ali, e tem hora que você fala, não, mas meu marido, ele vem na hora, ele volta na hora. Gente, quem quer faz. Como dizia Guimarães Rosa, quem quer caça jeito. Então não adianta você preocupar, não adianta você ficar querendo controlar e nem possuir ninguém. Possua a si mesmo. É funcionário, né? Que tem que bater o ponto. Exatamente. Saiu da hora, bate ponto. Voltou, bate ponto. Que isso, gente? Isso aí é cárcere, né? Não é um relacionamento. Não E não existe isso. A gente está precisando reformular muito nossos conceitos a respeito dos nossos relacionamentos, para viver coisas reais, para começar a falar mais as nossas verdades, porque a gente não se acostumou a falar verdades, então a gente se perde no mundo de mentiras. Algumas pessoas justificam que é porque eu tenho medo de machucar o outro. Gente, mas mentiras recorrentes machucam mais ainda e invalidam até a parte bonita de um relacionamento. Porque a gente não pode julgar a pessoa por uma atitude, mas por uma atitude que se arrasta. Mirella, eu já atendi mulheres que viveram mentiras dos 18 anos, 19 anos, 16 anos. Imagina para você curar uma coisa dessa. Exatamente. Como é difícil, né? Ô, Carla, só dá uma olhadinha aqui nos comentários, ó. A tia Tânia colocou a minha tia aqui, ó. Não podemos ser uma terra árabe. Árabe, já ia dizer. Árida. Árida. Árabe também, aqui no Brasil não é nada. Somos muito capazes. Às vezes esquecemos o que a gente é. Perfeito, era o que a gente estava falando do Gramado, né? A gente não pode ter uma terra árida, porque daí ninguém vai querer ficar perto de uma terra, né? Ninguém vai sobreviver ali. Então tem que ser esse Gramado mesmo, para poder o outro estar perto, né? Ninguém deixa de trair porque o outro tem ciúmes. Ah, perfeito. Olha só o que ela... Não é garantia, né? De nada. Não é garantia nenhuma. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Carlinha, que a gente já está aqui, já estouramos o tempo, né? Já estouramos. Eu estava fazendo uma reflexão, olha, da questão de procurar no celular, né? Essa semana eu atendi uma aluna que ela tá vivendo uma desilusão amorosa, assim, que o marido traiu com a filha da ajudante de casa. Então, um rolo danado. E ela só descobriu porque ele esqueceu o telefone e ela começou a olhar de madrugada. Ela não dormiu e ela ficou a madrugada olhando. Ela achou tanta coisa ali. Várias, sabe, conversas dele. E aí descobriu que ele estava no Tinder, aquele rolo todo, né? Aí agora quero te perguntar, quero te dizer o que eu penso e quero te perguntar se tu tens uma opinião que diverge ou outra que acrescente, que é o seguinte: quando a pessoa começa a procurar, ou ela quer encontrar do nada, não se sente merecedora de viver uma relação de confiança, e talvez por conta de coisas que ela já passou, ela quer encontrar alguma coisa, já para sabotar a felicidade dela, né? Ou porque ela já desconfia e vai procurar. Então, ela pode ou criar, não se sentir merecedora, ou desconfia e vai procurar. Agora, como é doído achar, né? Quem procura acha, né? Exato. Quem procura acha. Mas
Nesse caso, provavelmente ela já estava tendo sinais, né? Muito. Porque há muito tempo, e você sabe que às vezes quando... Isso é muito comum hoje, né? Às vezes porque a pessoa gosta da outra, nem perguntar a gente pergunta, porque a gente tem medo da resposta, porque a gente quer manter o relacionamento. Mas aí o que que acontece? A vida vai vir, a vida vai encontrar uma maneira de mostrar para você o que está acontecendo, porque não é para ser assim com ninguém, sabe? A gente não é para sofrer. E outra coisa, para que vai continuar num relacionamento? Esse homem não está presente mais, né? Talvez ele esteja ali por outros interesses, mas ele não está presente porque é uma pessoa que está em outro relacionamento, que está em Tinder, que está não sei o quê. Para que ele está ali? Então libera o outro e vai viver sua liberdade, que você bem entende. Agora Libera para a de calça mentir para o 36. outro, né? Libera a calça 36. Vou ter que dar essa calça. Libera sua calça 36, Mirella. Dela para outra pessoa, vai ser Não útil é? para alguém. Olha Né? só o que o Jorge colocou aqui, Carlinha. Acho que vivemos em um mundo muito cheio de desconfiança. Perfeito, de tudo, né? Não é só de ciúme, de amor. Né? Cheio de desamor, verdade. E por isso a falta de confiança e os relacionamentos não duram. É Não bem dura. isso. Não duram. Hoje tá muito... o consumo, né? Essa questão do consumo, né? Eu comprei isso aqui, agora é meu. Eu casei, agora é meu. Né? Não vou dividir o brinquedinho. Agora é meu. E aí eu não quero mais, eu descarto. Não é A bem Beth assim. está falando aqui que quando a pessoa pega o celular, tudo já tem sim uma desconfiança, e se não procurar, fica sendo enganada a vida inteira. E vai ficar mesmo, porque, né? Se a pessoa está ali, está sendo confortável para a pessoa, se ela pode ter duas, se ela pode ter três ou quatro, e você está de boa e não desconfia, é super confortável, né? Quer dizer, para as pessoas que tem esse tipo de predisposição. Tem gente que vai se sentir mal, muito mal com isso e não vai querer fazer isso. Daí a gente sempre decidir quem eu quero na minha vida. Mais uma vez é você com você mesmo. Quem eu quero? Que tipo de mulher, que tipo de homem eu quero para estar ao meu lado? E esse homem e essa mulher, eles vão dar sinais. Então a gente tem que ficar atento. Nosso tempo acabou, gente. Acabou! A Vera Esse tempo, olha, esse assunto aqui, ele rende 300 tem. coisas, né? Muito, Mas muito mesmo. Eu uma queria coisa, falar para a gente fala. dos filhos, para a gente não comparar, que Nossa, tem, tem muita tem coisa. muita coisa para ser dita, mas não dá Tem. tempo. Né? Mas, Carlinha, eu queria só falar uma coisa aqui, antes da gente sair, né? É o seguinte, antes de a gente desconfiar demais, seja alguém confiante e que seja digna de ter respeito, né? Então, antes de tudo, se você pensa assim, né? Antes de desconfiar, confie em si e seja alguém que você gostaria que o outro, né, fosse. Então, seja verdadeira, seja transparente. É o que eu procuro sempre ser, sabe? Se eu Porque quero se que o seja outro for melhor, embora, né, Mirella? Se o outro for embora, quem vai perder é ele, porque você entregou seu amor, seu desejo, seu carinho, seu bem-querer. Então, entendeu? Você fez sua parte. Isso é muito legal de lembrar. não desconfie, seja confiável. Seja confiável. Sim. Carlinha, que delícia! Foi bom, meninas. Vocês têm arrasado. Amei, que bom! Gratidão, minha mãe. Vamos agradecer, né, Vivi? Carlinha, eu tô te chamando de Vivi direto, ó. Pode chamar. Vivi de Vitória, né? Tu tem Vivi aí também, Vivi de E de Vitória. Viviane, que significa convida, Ai, que lindo! não é? Que lindo! Que lindo saber o nome, né? E aí, tô esperando tu. Vai ficar gravada, Carlinha? Vou gravar e vou colocar no YouTube também, tá, gente? Jorge, obrigada. Todo mundo que tá aqui, a Lu que entrou, alguém que falou assim que a mãe vivia isso, né, de traição, e quando se libertou ficou feliz da vida, porque também a mesma loucura que é viver numa situação de ciúme e desconfiança, quando você passa por esse limiar aí, e que cruza essa faixa, é um alívio e você se devolve para si mesmo.
e a gente começa tudo de novo e sabendo que a gente pode muito e que pode ser feliz. E que não merece nunca uma vida atormentada. Nunca mesmo. Mirela, muito obrigada, viu? Obrigada. Depois a gente volta, né, Mirela? Palavras, tu sempre encaixa tudo assim.